começo a entender que quando Deus chama alguém, a chamada do Senhor é algo soberana. Deus chamou você, não foi o homem que te chamou. E eu te provo nesta manhã que quando Deus chama alguém, essa chamada ela é soberana. Deus não quer saber se você é brasileiro ou se você é americano. Deus não importa se você é rico ou se você é pobre. Deus não importa se você nasceu na Bahia ou se nasceu lá em Minas Gerais. O que importa é que quando Deus chama alguém, esse alguém tem que responder e dizer: eis-me aqui. A vontade de Deus, quando Ele chama alguém, é uma vontade soberana. Eu te mostro dentro da Bíblia Sagrada, capítulo 9 de Romanos. Assim diz o Senhor aos nossos corações: porque não tendo eles nascido, nem não havia nascido Esaú e Jacó, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela, a quem? A mãe de Esaú e a Jacó, que o maior serviria ao menor. O que é isso? É uma chamada soberana de Deus na vida de alguém. O Senhor está dizendo que Ele determinou desde o princípio, antes que Jacó e Esaú fosse substância, fosse apenas uma pequena substância no ventre da sua mãe, antes que viesse originar isso, Deus já estava dizendo: vai ser assim, o maior vai ter que servir o menor. Deus ainda continua dizendo da seguinte maneira: antes que eles conheçam o bem ou o mal, ou que faça alguma obra, eu já determinei. Será dessa forma, eu escolhi que Esaú há de ser servo de Jacó. A escolha de Deus é uma escolha soberana. É Deus quem determina, é Deus que opera, é Deus que diz da maneira que vai acontecer. Se não, acompanhe comigo na Bíblia Sagrada, quando Deus diz que escolhe alguém na sua soberania e determina da forma que vai ser. Assim diz Isaías no capítulo 14 e versículo 24: o Senhor dos exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim fará. O que Deus está dizendo: eu escolhi, e aquilo que eu tenho projetado e o propósito pelo qual eu estabeleci há de acontecer. Deus havia escolhido Eli com um determinado propósito. Qual propósito? Cuidar dos utensílios do templo e levar o povo na presença do Senhor. O eterno Deus me faz entender nesta manhã que Ele escolheu algumas pessoas com propósitos determinados aqui nesta manhã. Eu quero te assegurar que você é escolhido do Senhor. Deus te chamou ainda do ventre da tua mãe. Ele te escolheu dentre muitos. O Senhor te chamou pelo teu nome. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque simplesmente marcou um momento para estar. Não. Deus te escolheu em um momento que você ainda não existia, em um momento em que você não pensava em vir a este mundo. Foi nesse momento agora que Deus escolheu, e você está dizendo: eu não tenho capacidade. Para Ele não importa. O que importa é que Ele te escolheu. Ele vai te capacitar, Ele vai te encher com o Espírito dele, Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar. Ainda que alguém está dizendo que você não dá conta, que você não sabe, Deus está dizendo: sou eu que escolhi, pertence a mim, é servo meu, é serva minha e pertence a mim. Foi eu que chamei. Quantos foram chamados por Deus? Levante a tua mão. Tem certeza da tua chamada? Tem certeza que foi Deus que chamou? Então, pelo amor de Deus, me ajude a pregar nesta manhã. Adore ao Senhor só pelo fato de Deus ter te escolhido entre muitos. Deus te chamou lá do mundo das drogas, Deus te trouxe lá do mundo lá fora, Deus te trouxe lá da prostituição. Ele te tirou de um mundo sujo, de um mundo podre, te deu banho no sangue de cordeiro, te deu um nome que você não tinha. Hoje você é chamado de sacerdote, é chamado de rei, é chamado de príncipe. Sabe o que é isso? É milagre da parte do Senhor. Quantos são escolhidos e tem milagre? Quantos têm milagre na vida? Adore o Senhor. Aí o Senhor está dizendo: eu escolhi Ele. Para quê? Para cuidar do templo, cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, melhor dizendo, dos utensílios. O castiçal ou o candeeiro estava na responsabilidade de Eli. O Senhor chama Eli agora e diz: Eli, está na tua responsabilidade de levar este povo à adoração, de cuidar do candeeiro, de cuidar da mesa da preposição, de cuidar também do altar do incenso. É tua responsabilidade. Eu te chamei. São 12 tribos. Eu chamei a você. Eu não chamei a Abraão. Eu não chamei a Moisés.
Não chamei a José e muito menos a Josué. Eu chamei a você. É tua responsabilidade. Pertence a você fazer e executar este meu propósito. Pois bem, a Bíblia diz que agora a cidade de Siló, que outrora era uma cidade que se invocava o nome do Senhor, nessa cidade, aonde a glória do Senhor foi manifesta, aonde Deus fez prodígios, aonde Deus fez maravilhas, é bem agora que começa a acontecer algo que vai entristecer o coração do Senhor. Vejam bem, a Bíblia diz agora que a lâmpada do tabernáculo, a lâmpada do templo, melhor dizendo, ela começa a se apagar. A lâmpada de maneira alguma poderia se apagar. A Bíblia diz da seguinte maneira, no capítulo 27 e do versículo 20 de Êxodos, que essa lâmpada, ela deveria permanecer acesa todos os dias. O candeeiro deveria permanecer aceso em todo momento. De maneira alguma poderia se apagar o candeeiro. De maneira alguma as lâmpadas poderiam se apagar. Era estatuto do Senhor, era uma ordenança do Senhor. Ele havia dito a Eli, as lâmpadas precisam estar acesas todos os dias. De maneira alguma elas poderiam se apagar. O que me dá choque nesta manhã é que quando eu abri o capítulo de número 3 de 1 Samuel, eu encontro Deus dizendo que esta lâmpada, ela estava se apagando, sendo que lá em Êxodo a Bíblia está dizendo que ela não poderia apagar. Era um propósito de Deus, era um estatuto de Deus que estava sendo quebrado naqueles dias. O Senhor ordenara a Moisés, e serviria de estatuto para toda a nação. Passaria o tempo, os séculos, ele levantaria outra geração, mas a palavra deveria permanecer da seguinte maneira: a lâmpada não pode apagar, a lâmpada não pode apagar de qualquer momento. Que haja sol, que haja lua, aconteça o que acontecer, essa chama precisava estar brilhando, a luz precisava estar brilhando em todo momento. De maneira alguma poderia se apagar. E é bem agora que eu vejo Deus falando no versículo de número 3, que o momento em que eles estão para dormir, antes que a lâmpada se apague. E quando a lâmpada está se apagando, é porque está surgindo problema no arraial. Quando a lâmpada não está fornecendo a sua luz, é porque tem problema no arraial. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que os motivos que levaram a essa lâmpada se apagar eram alguns motivos dos quais nós vamos ter que entender nesta manhã. Quais foram os motivos? Dois em especial. E eu quero falar o primeiro motivo que levou com que a lâmpada do templo viesse a se apagar. No capítulo 2 e o versículo 12 de 1 Samuel, a Bíblia diz que eram, pois, os filhos de Eli. Filhos de quem? Filhos de Belial. A Bíblia não chama eles de filho do Deus vivo, não vai chamar eles do Senhor El Shaddai, não vai chamar de filhos do El Shaddai, vai chamar eles de filhos de Belial. A Bíblia diz da seguinte maneira, que Ofni e Finéias não conheciam ao Senhor, nunca conheceram o Senhor. Uma coisa é eu pregar sobre o Deus de Abraão, outra coisa é eu andar com o Deus de Abraão que faz promessa e cumpre promessa. Uma coisa é eu pregar nesta manhã sobre o Deus de Daniel, outra coisa é eu entrar com o Deus de Daniel na cova dos leões. Uma coisa é eu pregar sobre o Deus de Jacó, outra coisa é eu estar no deserto com o Deus de Jacó, tendo sonhos dos quais levaram Jacó ao delírio. Uma coisa é eu falar do Deus de Moisés, outra coisa é eu estar com esse Deus lá no Mar Vermelho, vendo o mar se abrir. Era assim que estavam os filhos de Eli. Ofni e Finéias nunca conheceram o Senhor, ouviram falar do Senhor. Sabe o que é conhecer o Senhor? Conhecer o Senhor é sentar-se com Ele, é criar uma amizade, é começar a criar um diálogo, é começar a criar um laço fraternal de pai para com o filho. Conhecer e andar com o Senhor é diferente do que estava acontecendo com Ofni e Finéias. Sabe o que Oséias diz? Oséias diz no capítulo 6, começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha o que Oséias está dizendo, é preciso conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias está falando de um relacionamento pessoal, Oséias está falando de algo íntimo para com Deus, e só há uma maneira de conhecer ao Senhor, e essa maneira os filhos de Eli não aprenderam. Só se conhece o Senhor através da oração, só se conhece o Senhor com o joelho dobrado, só se conhece o Senhor clamando a Ele, só se conhece o Senhor clamando por Ele. É a única forma que nós vamos conhecer o Senhor. Tem alguém que conhece o Senhor? Quem conhece o Senhor nesta manhã? Deixa eu ver se você tem intimidade com Ele. Quando se tem intimidade com Ele, é só pedir que Ele abra os céus e faz acontecer. A Bíblia diz que quando o profeta Elias pediu ao Senhor para fechar os céus, o Senhor assinou embaixo dizendo: pode ficar tranquilo, eu vou fechar os céus, e quando você quiser que eu abra, é só orar a mim, é só falar comigo. Quem conhece o Senhor e tem intimidade, bota o joelho no chão e o milagre acontece. E se nessa manhã quer milagre,
não conheciam ao Senhor. A segunda situação que nos diz que os filhos de Eli, o seu pecado era muito grande. Vejam bem, desprezavam a oferta do Senhor. Sabe o que é desprezar o Senhor? É dar as costas para o Senhor, é negar aquilo que Deus fez em nosso favor, é negar a graça que um dia foi nos dada, é dar as costas e dizer: Senhor, eu não estou nem aí. Era isso que estava acontecendo. Estavam desprezando ao Senhor, estavam desprezando a bondade do Senhor, não queriam mais ouvir o conselho do Senhor, se tornaram filhos de Belial. A Bíblia começa dizendo também que, além de eles fazerem isso, fizeram com que todos os filhos de Israel pecassem diante do Senhor, deitaram com todas as mulheres de Israel na porta do templo. O que é isso? Não tiveram na aula, não vieram na escola dominical, quando Paulo escreveu: ei, vós sois o templo do Espírito Santo, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós, não sabeis que vocês são propriedade peculiar do Senhor. Faltar a escola bíblica dominical, contaminar o seu corpo, contaminar as suas vestes, era a primeira situação pela qual a lâmpada se estava se apagando. Qual era a segunda situação? Lembra que eu falei que no começo da mensagem era de responsabilidade de Eli cuidar do candeeiro, manter as 7 lâmpadas acesas? Lembra muito bem? Pela manhã este candeeiro tinha que ser limpado, tirar as suas cinzas, tirar o carvão, tirar toda a impureza e deitar azeite. Era obrigação do sacerdote fazer tudo isso. Mas a Bíblia está dizendo agora que Eli, ele foi negligente, porque se a Bíblia está dizendo que a lâmpada estava se apagando, então por que Eli foi negligente? Ei, pregador, tu está pregando é para sacerdote do templo nessa noite? De maneira alguma, não me interprete mal. Veja bem, eu estou pregando para quem está aqui no culto, estou pregando para quem está lá fora também. Eu vou te convencer nessa manhã pela palavra do Senhor. Eu não estou pregando para sacerdote em específico, eu estou pregando para a igreja do Senhor. No Antigo Testamento, Deus usava em específico algumas classes de homens e mulheres, a saber, sacerdotes, profetas, juízes e reis. Jesus viu que a situação estava boa demais. Depois do sacrifício do Calvário, o Senhor muda a situação. Eu te provo pela Bíblia Sagrada. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 diz da seguinte maneira: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, eu estou pregando nesta manhã para sacerdotes de Deus que estão presentes. Eu estou pregando nesta manhã para reis que estão presentes. Eu estou pregando nesta manhã para profeta de Deus. Então não leve para um lado pessoal. A Bíblia ainda começa a dizer que no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse, o Senhor diz: Ele nos fez reis e sacerdotes para o seu Pai e a sua glória. Então me ajude a pregar nesta manhã. Eu estou falando dos sacerdotes do Senhor. No Antigo Testamento era responsabilidade apenas de um sacerdote